E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Glória a Deus. Senhor, é a tua palavra, Pai, e é sobre ela agora que nós nos debruçamos agora, Pai, para sermos ministrados pelo Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Pai, e pedimos ao Senhor que enquanto, Pai, nós estivermos falando aos ouvidos dos irmãos e irmãs, que o teu Espírito Santo fale aos corações, e que nenhum de nós saia daqui sem sermos alimentados pela tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, irmãos, é mais um dia da gente participar da ceia do Senhor. Hoje é mais um dia de apresentação de uma criança, e é mais um dia de apresentar um Benjamim, porque a última apresentação também foi de um Benjamim. E como a gente falou da última vez, né, Benjamim é o encontro de duas palavras, sabe, você sabia, né? Mas é o encontro de duas palavras hebraicas, que é Ben e Yamin. Né? Ben é filho, e Yamin no hebraico significa a mão direita. Então seria a tradução literal, o filho da mão direita, ou filho da felicidade, ou filho amado, né? E é sobre isso, e foi exatamente esse texto que os irmãos escolheram aí para esse dia tão importante. E isso que está ali, que a gente leu, esse texto que a gente leu, que os irmãos escolheram para colocar ali no convite, é uma bênção sacerdotal. O próprio Deus que disse: olha, Moisés, fala para Arão e aos seus filhos, para quando eles forem abençoar o povo, eles abençoarem assim. E Deus dá a regra como que ele queria que fosse abençoado o povo. E aí ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A gente vê que essa bênção, ela é uma bênção assim, bem objetiva e completa. Essa bênção, Deus, eu queria que a gente pensasse sobre essa bênção. E aí eu aproveitei, falei: poxa vida, né? A gente que é meio esperto, a gente já tem o texto que os meninos escolheram, vamos pregar em cima dele, né? Me adiantou aí um bocado. E é interessante que quando o próprio Deus manda repetir o nome dele 3 vezes aqui nessa bênção. Eu quero que abençoe assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer, Yahvé, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E essa repetição é para que nós não esqueçamos que o favor vem de Deus, vem de Yahvé, que a proteção ela vem de Yahvé, e que o nosso bem-estar, que são essas 3 coisas que a gente vê nessa bênção: o favor de Deus, a proteção de Deus e o bem-estar, tudo vem de Deus. É porque nós somos tentados às vezes, irmãos, a pensar que isso vem da força do nosso braço. Ah não, eu fiz, ganhei X, comprei tanto e aí aconteceu, né? E a Bíblia chama quem pensa assim de louco. Um dia uma pessoa no Novo Testamento, Jesus diz, ele construiu um celeiro, ele produziu muito na fazenda dele, obrigado, e ele conseguiu amealhar ali muito mais do que o comum, e ele disse: minha alma agora vai descansar em paz.
Eu vou aumentar o celeiro, vou estocar e vou viver bem para o resto da minha vida. E a Bíblia diz que naquela noite o anjo apareceu para ele e falou: você é um louco. Essa noite eles vão te pedir sua alma. E aí? O que adiantou tudo isso que você fez, que você produziu? Tudo vem do Senhor e nós precisamos ter essa consciência. E eu queria muito rapidamente pensar junto com os irmãos sobre 3 coisas. O conteúdo dessa bênção, qual que é a situação dessa bênção para o povo lá de Israel, que é para isso, que é para lá, o endereço é para lá, naquela época, e qual que é a situação dessa bênção hoje, para nós, aqui no dia de hoje. Tem uma diferençazinha aí. O conteúdo da bênção é o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui está falando de proteção. Ele te abençoe, bênção e te guarde. É proteção contra as perdas e proteção contra pecado. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor te abençoe. Existe mais uma característica dessa bênção: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui está falando do favor de Deus, da bondade de Deus. Que o Senhor faça resplandecer, que o Senhor volte o rosto dele para você. Fala da bondade e fala da misericórdia de Deus. Aqui fala da graça de Deus e fala da misericórdia de Deus. Que às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos e que o Senhor mesmo assim nos dá. Irmãos, nós não merecemos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, em Romanos 3:23. Nós merecemos é morte. E o Senhor mesmo assim, Ele nos dá vida em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Deus é a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E a misericórdia de Deus é aquilo que realmente nós merecemos e o Senhor não deixa vir sobre nós. Nós merecemos a morte, mas o Senhor não deixa vir a morte sobre nós. A morte enquanto separação de Deus. E é exatamente esse o significado da palavra misericórdia. Tem aqui o encontro de 2 palavras gregas, de miséria e de cardia, que é de coração. É o coração de Deus atentando para o nosso estado de miséria. E aqui nessa bênção a gente percebe a graça e a misericórdia do Senhor. E o versículo 26 fala que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor seja generoso com você. Aqui está falando de bem-estar, Aqui está falando de felicidade e de paz. E às vezes a gente precisa entender o que é essa questão da paz que o Senhor nos dá. Uma que a Bíblia fala no Novo Testamento, que é uma paz que excede a todo entendimento. Porque o conceito que nós temos de paz é aquele intervalo entre 2 guerras. Esse é um conceito de paz. Entre uma guerra e outra tem o hiato aqui, isso aqui é paz. Não. O conceito de paz do ponto de vista de Cristo, da Bíblia, é aquela sensação que as coisas estão no controle de Deus, mesmo que saia do meu. Muitas vezes as coisas saem do nosso controle, mas aquele que crê no Senhor e recebe essa bênção, ele crê que as coisas não saem do controle de Deus, e não saem. Então, essa é a estrutura da bênção que a gente leu aqui. E que os meninos, permite dizer meninos, com muita felicidade escolheu nesse convite. Agora, qual que é a situação dessa bênção para aquela época? O próprio Deus fala para os sacerdotes. Eles, no finalzinho do versículo 27, assim eles, ou seja, os sacerdotes, invocarão o meu nome sobre esse povo e eu os abençoarei. Olha que engraçado, independente da situação deles, o sacerdote mandava a bênção e a bênção e Deus abençoava aquele povo. Por que isso? Porque o relacionamento de Deus com o povo lá, naquela época,
Não era um relacionamento de Deus como nós temos aqui hoje. O sacerdote, ele era o elo de ligação entre o povo e Deus. O povo não chegava direto em Deus. O sacerdote é que representava o povo diante de Deus. E tinha uma coisa que o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, uma vez por ano, ele apresentava o pecado de toda aquela nação diante de Deus. Quando a gente vai na Bíblia e vê a figura do templo de Israel, existia ali, irmãos, 3 lugares, vários lugares, mas 3 divisões clássicas ali dentro do templo. Existia o átrio, onde os gentios, os judeus podiam ficar. Existia o santo lugar, que é onde os sacerdotes ficavam, fazendo ali a propiciação, os procedimentos pelo pecado do povo. E existia o Santo dos Santos, que era um outro espaço mais adiante do templo, e era separado por um véu. Quando a gente fala em véu, a gente lembra, a gente pensa talvez nesse véuzinho que venta e ele balança. Mas aqui nós estamos falando de uma peça de couro de mais ou menos 10 centímetros, e que precisava de várias juntas de bois para puxar esse véu. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e apresentava diante de Deus o pecado daquela nação. E se aquele sumo sacerdote saísse vivo de lá de dentro, é porque Deus tinha perdoado o povo. Então, o relacionamento do povo com Deus não era um relacionamento direto. Passava pela figura do sacerdote. Mas diz a palavra de Deus. E aí, eu já estou pensando agora nessa bênção, nos nossos dias, hoje aqui para a gente. Diz a palavra de Deus, que quando Jesus morreu, e aí a gente faz alusão aqui à ceia, quando Jesus morreu, literalmente, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que o véu do templo, aquela peça de couro de 10 centímetros, quando Jesus morreu, diz a Bíblia que aquele véu rasgou de alto a baixo. Isso significa que não existe mais separação entre eu e Deus. Eu não preciso mais do sacerdote me representar diante de Deus. Em 1 Pedro, Pedrinho vai dizer que nós somos uma geração de sacerdotes agora. Eu tenho acesso a Deus. É por isso que é um engano hoje eu pensar, se o sacerdote impetrar essa bênção sobre a minha vida, eu estou abençoado. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Agora não é alguém que me representa diante de Deus. A Bíblia fala que eu agora, através da morte de Jesus, eu tenho acesso a Deus. Eu tenho acesso direto a Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Sabe o que é invocar, irmãos? Invocar é implorar o auxílio, é a proteção. Isso é invocar. E invocar, ele está deixando aqui implícito duas características. Invocar, para eu invocar, eu tenho que reconhecer que eu sou incapaz de fazer aquilo. E preciso entrar num processo de profunda humilhação. Eu tenho que me humilhar e reconhecer que eu não sou capaz. E aí a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é invocar Jesus Cristo como Senhor da vida. Existe uma palavra no grego, essa palavra é Kyrios. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, a Bíblia fala que se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, o Kyrios,
E se no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo. Eu preciso reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. E Senhor é aquele que manda. Quando eu reconheço Jesus como Senhor, eu estou dizendo o seguinte: a partir de hoje, o Senhor manda e eu obedeço. Porque parece que as coisas hoje estão um pouquinho ao contrário. Parece que hoje Jesus é o nosso office boy. Que eu peço, que eu determino, que eu mando. É como se ele tivesse sujeito às nossas vontades, mas não é isso. A Bíblia fala que eu preciso reconhecer Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E eu encerro essa fala, para mim eu acho que foi pequena, talvez para quem está ouvindo é a eternidade, né? Mas eu encerro essa fala dizendo um versículo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 7 e 8. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se o Senhor falou no seu coração, não endureça o seu coração. O Senhor, neste momento, Ele quer chamar a mim e a você em uma tomada de decisão. E aí alguém pode dizer: não, mas eu não vou decidir. Não, hoje nós vamos decidir. Cada um de nós vai decidir. E o não é uma decisão. Eu vou pensar, é uma decisão. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É por isso que no início a gente orou: Pai, enquanto a gente estiver falando aos ouvidos, que o Senhor fale no coração de cada irmão, de cada irmã. Que esse momento de estarmos aqui participando da ceia do Senhor e apresentando uma criança, seja o momento para o Espírito Santo falar no seu coração. Hoje, os pais do Benjamim tomam uma decisão por ele. São os pais que estão tomando uma decisão. Mas vai chegar um momento da vida dele, que ele vai tomar a decisão. E esse momento chegou sobre a maioria de nós, a não ser aqueles que estão no colo, que não está nem aí porque a gente está falando, né? E essa decisão a gente precisa tomar. E o que eu estou falando aqui, querido, minha querida, está muito além do que falar de uma religião. Está muito além do que falar de um lugar. Está falando da decisão que vai determinar se a bênção do Senhor é sobre a nossa vida ou não. Hoje não é igual o sacerdote, ele impetrava e pegou. Não, hoje nós precisamos tomar uma decisão. Amém? Que o Senhor abençoe seu coração pela palavra dele, que limpa, que nos limpa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.